Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Estatística Multivariada. Nós estamos falando a respeito da análise de cluster, ou análise de agrupamento, ou análise de conglomerados. Na nossa última aula, nós falamos a respeito das distâncias, das medidas de similaridade e das medidas de dissimilaridades. Bom, mas nessa aula nós vamos começar a entrar um pouquinho das técnicas que nós temos para fazer a construção dos clusters, ou dos agrupamentos. Existem dois tipos de técnicas que são frequentemente utilizados para fazer análise. A primeira é chamada de análise hierárquica, tá? Ou que ela pode ser dividida em aglomerativa ou divisiva. Aqui nesse curso, basicamente, nós vamos abordar a técnica aglomerativa, tá bom? Muitas vezes, ou é muito comum, que essas técnicas hierárquicas elas sejam utilizadas num contexto de uma análise exploratória, tá bom? E também para determinar um possível número, ou um provável número de grupos a serem utilizados. Bom, essas técnicas, tanto a aglomerativa ou a divisiva, ela consiste do seguinte procedimento. Imagine que você tem aqui 5 elementos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. A técnica aglomerativa vai subindo passo a passo e vai aglomerando. Por exemplo, dentre esses 5 elementos, quais são os mais parecidos? Os mais parecidos são esses dois aqui, os mais semelhantes, que têm a menor distância. Então, vou os dois e eles vão fazer um grupo só, um conjunto só. Inicialmente, cada elemento era um cluster, um grupo. Quando eu uni esses dois elementos, os dois agora passam a ser um cluster. Então, veja que antes eu tinha 5 clusters, agora eu passo a ter 4 clusters. Agora, desses 4 aqui, como é que eu faço análise? Veja que eu estou considerando mais parecido esses dois aqui. Então, esses dois agora, que eu tinha 4 clusters, eu vou unir esses dois clusters, eles vão formar um cluster só, passei a ter 3 clusters. Desses 3 clusters agora, o que é mais parecido? Esses dois aqui, ó. Eles são mais parecidos. Então, eu vou juntar os dois, eles vão formar um cluster só, e então, de 3 que eu tinha no passo anterior, passei a ter 2 clusters. E por último, eu junto todos os clusters, então passo a ter um grupo só. Então veja que comecei com 5 clusters e terminei com 1. Cada passo vai agrupando elemento a elemento. No divisivo é o contrário. Eu começo como sendo todos os elementos, tá bom? Sendo um grupo só e vou fazendo o passo contrário. Qual desses elementos aqui eu posso tirar de tal forma que o conjunto resultante seja mais, ou de que forma que eu posso particionar esse grupo aqui, de tal forma que o elemento resultante ou que o grupo resultante ele seja dentro do cluster o mais parecido possível, e entre os clusters o mais diferente. E assim por diante, vai se criando essas ramificações. Mas normalmente o mais comum é essa técnica aglomerativa. Bom, já tem outra técnica, que é a técnica não hierárquica, que é necessário inicialmente supor qual que é a quantidade de grupos que nós desejamos e então utilizamos uma técnica para fazer essa aglomeração. Só voltando aqui no aglomerativo, veja que inicialmente nós tínhamos 5 clusters, terminamos com 1. Então, ó, temos uma fase com 5, uma fase com 4, com 3, com 2 e com 1. Temos que decidir quantos clusters nós queremos dividir. 5, 4, 3, 2 ou 1. Podemos fazer um ponto de corte
algum deles, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho mais em como trabalhar essa questão do número de clusters, tá bom? Bom, então nessa videoaula nós vamos falar das técnicas hierárquicas aglomerativas, como já dissemos, tá? Então, inicialmente, como já comentamos, partimos do início que cada elemento é um conglomerado, né? Então, se temos N elementos, N indivíduos na amostra, temos N grupos, né, ou conglomerados, e cada passo, né, vamos agrupando elementos, né, e esses agrupados, né, eles vão formando um grupo único. Tá? Pensando em termos de variabilidade, lá no estágio inicial, a primeira, né, é quando eu tenho a menor dispersão interna, né, dentro de cada grupo. Eu tenho um elemento só em cada grupo, então a variabilidade ali é zero. E lá no último, né, quando eu coloco todos os elementos dentro do mesmo grupo, eu tenho a maior dispersão possível, né, já que todos os elementos da amostra, né, estão dentro de um único cluster. Tá? Então, cada estágio, né, que nós temos, né, cada linha daquelas, cada aglomeração que fazemos, né, ou cluster que formamos, nós precisamos de medir ou precisamos de construir uma medida, né, de similaridade ou de dissimilaridade, né, previamente definida, para verificar qual que é o elemento, né, que no próximo passo eu vou agrupar. Então, essas técnicas hierárquicas, elas podem ser resumidas no seguinte algoritmo. Tá? Cada elemento vai constituir um elemento inicial, tá? Um grupo inicial. Então, eu tenho N clusters. Cada estágio, como eu já disse, eu vou combinando os elementos mais similares, tá? Para que possam constituir um único conglomerado. Dessa forma, à medida que você vai subindo, cada passo que você vai subindo, o número de clusters vai diminuindo, tá bom? E aí eu tenho uma propriedade que ela é muito importante, é chamada propriedade de hierarquia. Em cada estágio que eu tenho, ou em cada etapa, cada conglomerado é formado pelo agrupamento de conglomerados formados no estágio anterior. Tá bom? Então eu vou formar um novo conglomerado. E uma propriedade extremamente importante dessa hierarquia que diz o seguinte: uma vez que dois elementos estão no mesmo conglomerado, eles vão ficar juntos até o final. Não existe a possibilidade de lá no meio dois elementos serem separados. Eles vão ficar juntos até o final. Tá? Eles nunca vão se separar. E devido a essa propriedade, né, de hierarquia, né, de que vai subindo e que eles não se separam, eu posso construir um gráfico que ele é chamado de dendrograma, que é uma forma de representar todo esse processo de aglomeração, de agrupar os elementos. Normalmente, no eixo X, colocamos os elementos amostrais, e no eixo Y, né, nós colocamos a distância, né, ou a medida de similaridade ou de dissimilaridade que os elementos foram agrupados, tá bom? Então, esse gráfico ele representa todo um histórico do agrupamento dos dados que você fez. Bom, eu vou falar depois mais para frente um pouquinho do número de clusters, né, de como determinar o número de clusters, mas normalmente ela é determinada de forma completamente subjetiva. Tá? Nós temos alguns critérios para indicar, mas esses critérios, novamente, eles não são definitivos, eles só são direcionam, tá? Mas não são definitivos, tá? Não tem a palavra final. Então, é bom, né, que nós procuremos, né, essa partição natural para avaliar. Temos vários métodos aglomerativos hierárquicos. E alguns desses, né, eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro eu vou apresentar um pouquinho mais com detalhe, porque uma vez que nós aprendermos o primeiro, todos os outros eles vão ser bem semelhantes. E esses são os mais comuns de serem utilizados, tá bom? O primeiro método é chamado
de single linkage. Bom, o método single linkage, ele diz, é um método, né, que diz o seguinte, ó, que a distância entre dois conglomerados é definida pelos dois elementos mais parecidos entre si. Bom, o que isso está querendo dizer? Vamos voltar ao seguinte, ó. Vou voltar aqui nesse gráfico, mais fácil para você entender. No primeiro passo, eu aglomerei esses dois elementos. Bom, então eles formaram um cluster só. Ó, eu sei inicialmente a distância desse elemento, que é um cluster, a esse cluster, que é um outro elemento. Desses dois elementos, eu também sei a distância desses dois clusters. Mas como que eu faço a distância desses elementos que são individuais a esse cluster que eu tenho dois elementos? É isso que esses métodos se diferem. No caso, a single linkage, o que ela se propõe é que a distância entre dois conglomerados, que tenha mais de dois elementos, né, dois ou mais elementos, seja dado pela menor distância entre todas as distâncias de elementos possíveis. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho o cluster 1 e o cluster 2. O cluster 1 é os elementos 1, 3 e 7, o cluster 2, os elementos 2 e 6. Então faço lá a distância de 1 ao 2, de 1 ao 3, do 7 ao 2, do 7 ao 6, do 3 ao 2, do 3 ao 6. Então, dessas 6 distâncias que eu tenho, qual que é a menor delas? Essa menor distância, né, vai representar a distância entre os dois conglomerados. Tá? Então, a distância entre o conglomerado 1 e 2, né, é a menor distância, né, entre todas as existentes dos elementos, né, que existe aí entre os elementos. Então, o que define o método single linkage é isso. Você poderia falar, mas eu poderia pegar a máxima? Poderia. Aí ele vai receber outro nome. Poderia pegar a média de todas as distâncias? Poderia. Vai receber outro método de ligação. Tá bom? Então, o que difere um método do outro é como que eu calculo essas distâncias, né, entre esses elementos. Tá bom? Então, a single linkage pega a menor, né, entre dois grupos que temos aí. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho esses dados aqui, né, que nós já mostramos na aula anterior, e eu posso construir a matriz de distância entre eles. Tá bom? Então, essa é a nossa matriz de distância, seria o nosso primeiro passo. Tá bom? Nesse primeiro passo, eu quero construir, então, o agrupamento desses elementos. Então, desses 6 elementos que eu tenho aí, nesse primeiro passo, que é essa matriz inicial, quem que eu vou agrupar primeiro? Qual desses elementos aí que tem a menor distância? A menor distância, então, eu vou unir o elemento A com o elemento B, eles vão formar um grupo só, e eles se uniram numa distância de 3,23. Os outros demais elementos, eles têm distância maiores do que 3,23. Tá bom? Então, vai ficar então a minha matriz de distâncias A, B, C, D, E e F. Tá? Então, ó, antes eu tinha 6 elementos, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Distância A com B vai ser a mesma coisa, né? Eu tenho que calcular aí aqui, né? Seria os elementos A, B, C, D, E F.
Qual que é a distância, então, agora de C até D? O que eu vou ter que fazer? Fazer o single linkage. Distância de C a A, distância de C a B. Qual que é o menor? A distância de D até AB. Pego a distância de D até A, de D até B. Qual que é menor? Distância de E até AB. Pego a distância de E a A, de E a B. Qual que é menor? E assim por diante, eu vou fazendo esse processo, tá bom? Então, aqui vai ficar, se você olhar lá para esses valores, vai ficar 15,23, 12,04, 6,44, 13,39. Aqui vai ficar 0, aí aqui vai começar a repetir os valores, tá? Que você tinha lá na distância inicial. Por quê? Porque aqui é a distância de D a C, então é de elemento a elemento. 16,29, 17,06, 4,12. Aqui vai ficar 0, 19,33, 12,18, aqui vai ficar 0, 16,19 e aqui 0. Bom, então esse foi o nosso primeiro passo, tá? Então unimos o elemento A com B e construímos a nossa matriz de distância. Segundo passo. Quem eu vou unir agora aqui nessa matriz de distância? Quem tem a menor distância entre todos esses elementos? Ó, qual que é o menor valor? 4,12. É o elemento C com F. Então, nesse ponto aqui, eu vou unir o elemento C e F numa distância de 4,12. Eu vou passar a ter agora, ó, AB, CF, D e E. Tá bom? Lá em cima eu vou ter os mesmos elementos, né? Deixa eu colocar lá cor diferente, ó. Vai ficar o AB, CF, o D e o E. Mesma coisa agora. Eu vou ter que colocar aqui a distância de CF até AB. Pego a distância de CA, de CAB, de FA, de FAB. Qual que é a menor delas? Eu vou colocar aqui. A menor delas vai dar 10,19. De D até AB vai dar 12,04. De E até AB, 6,44. Bom, venho aqui para a segunda coluna. Distância de D até CF, né, usando o mesmo processo, vai dar 12,18, 16,19. Aqui é 0, né? E aí, aqui também vai ser 0. E a distância de E até D vai dar 19,33. Vou para o terceiro passo. Quem que eu vou unir nessa matriz aqui? Quem que tem a menor distância? A, B com E. Então agora eu faço a união, vai ficar A, B e E no mesmo elemento. Qual foi a distância que eles se uniram? 6,44, que é a menor dessa matriz aí. Ó, então ficou lá A, B e E, C, F e E. A, B, E, C, F e E. Então vai ficar a distância de 10,19, é a menor que eu tenho aqui. Aqui 12,04,
e aqui 12,18. Bom, vou para o próximo passo, para o quarto passo. Quem eu vou unir agora nesse quarto passo? Qual dessas distâncias é menor? 10,19. Então, vou unir A, B, C e E. Eles se uniram numa distância de 10,19. Tá bom? E aí ficou, então, um conjunto formado por A, B, C e E. Desculpa, E não, F. Peraí, fiz isso aqui. É o A, B, E. O ABE que uniu nesse passo aqui, então calculei as distâncias. Depois eu estou unindo... Ah, tá, aqui, ó. Aqui é o erro aqui, aqui é o D. Bom, aqui não é F, não, aqui é D. Tá? Então, vai ficar o último elemento, o AB, C, E e F, tá? Que foi unido nesse ponto aqui com 10,19. E aí, no quinto passo, eu poderia construir aqui a matriz, tá? Você, o A, B, C, E, F, D. Aqui eu teria a distância desse grupo, né? Que é a menor distância do D a cada um desses elementos, que daria 12,04. Então, nesse último passo, eu tenho a união de todos os elementos, né, formando um grupo só, e eles se aglomerando, né, com uma distância de 12,04. Tá? Então, veja que lá no primeiro passo, inicialmente, nós tínhamos 6 elementos, tá? Inicialmente, aqui nesse primeiro passo, eu passei a ter um grupo, desculpa, eu passei a ter nesse aqui 5 grupos, né? Veja aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu passei a ter 4 grupos, passei a ter 3 grupos, passei a ter 2 grupos, até que no final eu cheguei com um grupo. Veja que à medida que você vai progredindo, o número de clusters vai diminuindo. Tá bom? Mesma coisa. Inicialmente, eles se agruparam com uma distância de 3,23, uma distância bem pequenininha. Lá no final, eles já estavam se agrupando numa distância de 12,04, uma distância bem maior, né, comparada com aquela inicialmente. Tá? Então, esse é o processo que nós temos, né, da chamada análise de cluster para os nossos dados aí. Tá bom? Então, esse é o procedimento, né, que nós temos para fazer a análise. Todo esse histórico aí que nós temos, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer a representação dele do aquele gráfico que eu chamei. Eu falei de dendrograma. Eu posso fazer isso daí, ó. Veja, ó, inicialmente se agrupou o A com o B numa distância de 3,23, ó, aqui. Tá? Posso ver depois que o próximo passo foi agrupar o A, o B e o E numa distância aproximadamente aí de 4,12. Desculpa, depois desse aqui foi agrupado o C com F, numa distância de 4,12, né? Depois, esses 3 elementos aqui formaram um outro grupo, numa distância aí, vamos dizer, que foi
de 6,44. Depois, esses 3 elementos aqui com esses 2 elementos, eles se agruparam lá numa distância de 10,19. E, por último, todos os elementos na distância de 12,04. Bom, então é o seguinte, como é que eu olho? Eu tenho que traçar nesses elementos aqui, ou nesse gráfico, pontos de corte para verificar quantos clusters eu tenho. Bom, então uma ideia aqui, por exemplo, é chamada de cachos. Eu tenho que avaliar os cachos que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sim, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Isso, ó. Você está vendo aí, ó, o gráfico. Deixa eu ver se eu um pouquinho. Isso, agora ficou bom. E eu vou inserir aqui uma forma, né, uma linha, só para ficar mais fácil de você ver. Ó, então eu vou traçar aqui algumas linhas. Bom, deixa eu... Aqui, isso, eu tracei essa linha azul. Nesse ponto aqui, ó, nesse corte que eu tracei, nesse ponto de corte que eu tracei, veja, ó, eu tenho quantos cachos, pensa num cacho de uva, né? Eu tenho aqui, ó, eu posso pensar aqui em todo esse conjunto aqui, ó, que está preso aqui nessa linha azul, eu tenho todos esses elementos aqui formando um cacho. Todos esses outros elementos aqui formando um outro cacho. E esse elemento aqui formando um outro cacho. Então, teríamos aqui, ó, 1, 2, 3. Bom, se eu descer um pouquinho mais, ó, agora eu tenho aqui, ó, esses 2 elementos ligados a esse ponto aqui, nesse ponto de corte. Esse elemento ligado aqui a esse ponto de corte. Esses 2 elementos ligados aqui a esse ponto de corte. E esse elemento aqui ligado aqui a esse ponto de corte. Quantos clusters eu tenho? 1, 2, 3, 4 elementos. Bom, então, depende ainda, ó, do ponto de corte que eu estabeleço. Ó. Aqui, ó, se eu estabelecer esse ponto de corte, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Se eu estabelecer um ponto de corte aqui, eu tenho, ó, um elemento. Veja que todos esses elementos aqui, ó, estão ligados lá ao meu ponto de corte, ó, nesse ponto aqui, ó. Então eles formam um grupo só, um cacho só. Enquanto que esse elemento aqui ele vai formar um outro cluster. Maior do que aqui, né? Se eu coloco aqui, todos os elementos estão ligados, né, formando um cluster só. Então, como eu disse, mais para frente eu vou falar de alguns critérios, né? Como é que nós podemos ver quantos clusters, né, nós podemos formar. Aqui, um pouquinho com a minha experiência, né, eu bato o olho com a vivência que a gente tem, para mim eu determinaria 3 clusters. Então eu faria um ponto de corte aqui nesse sentido, então teria um cluster aqui, um outro cluster aqui e um cluster aqui. Isso um pouco por causa da minha experiência. Aí vocês falam, mas eu não estou enxergando nada. Não está enxergando porque esse método, para esse conjunto de dados, não é o melhor. Não faz sentido. Vocês vão ver para outros casos, tá? Que você tem outros critérios, né, bem melhores aí para fazer. Bom, uma outra técnica que você tem para fazer análise de cluster é chamada de ligação completa, né, ou complete linkage. Complete linkage, o que ela diferencia dessa que nós falamos? Que a distância entre 2 clusters é a maior distância entre todos os elementos
dos clusters, né? Lembra que lá do single linkage, ou da ligação simples, eu pegava a menor distância dos elementos de um grupo, de um cluster ao outro, a menor de todas essas distâncias representava a distância dos clusters. Agora não. Agora é a distância do método da ligação completa, né? Confere ou representa, né, como sendo a maior dessas distâncias. Nesse caso aqui, né, seria do 2 até o 7. Bom, para aquele mesmo exemplo que nós acabamos de falar, que nós inicialmente tivemos, né? Então, eu inicialmente seria agrupado A com B, porque é a menor distância, tá? Mas para eu fazer a distância agora entre os clusters, eu vou pegar a distância máxima. Veja o que acontece aqui agora, ó. Esses elementos, eles vão se fundir a distâncias maiores, tá? Distâncias maiores do que aquelas que nós fizemos lá. Lembra que lá na última, nós agrupamos numa distância de 12,04. Aqui nós agrupamos numa distância de 19,33. E aí você vê, ó, que esse grupo aqui, ó, o AB e o E, eles se uma distância bem pequena, e numa outra distância bem pequena. Viu que aqui ficou bem mais claro do que o outro? Deixa eu pegar só para fazer um outro truquezinho aqui, só para você ver. Só adicionar uma ligaçãozinha aqui, quer ver? Ó, ligação completa, tá? Ligação simples. Veja, ó, é mais difícil de ver. Aqui na ligação simples, ó, parece que os grupos eles estão se formando mais próximos. Aqui na ligação completa, ó, você percebe um agrupamento melhor. Bom, então, para esse conjunto de dados, né, formou-se os mesmos clusters, né, e então essa seria o melhor formato, né, de agrupar. Bom, outra forma é da distância média ou average linkage. Bom, nesse método, né, você vai pegar todas as distâncias, né, dos elementos, né, que você tem. Lembra daqueles elementos lá que eu tinha os elementos 1, 3 e 7, né, e 2 e 6 do outro grupo. Então, veja, eu faço todas as distâncias, 1 ao 2, do 1 ao 6, do 3 ao 2, do 3 ao 6, do 7 ao 2, do 7 ao 6, e faço a média dessas distâncias. A média dessas distâncias vai corresponder à distância dos dois conglomerados. Bom, então, essa é a ideia que nós temos aí por das distâncias. E por último, né, nós temos um outro método, né, chamado método de Ward. Esse método de Ward, ele é um pouquinho diferente, tá, dos demais. O que ele procura é utilizar a ideia não baseada em distâncias, mas a ideia do conceitual da análise de cluster. Ou seja, dividir os elementos de tal forma que a variabilidade interna seja a mínima possível e a variabilidade entre os clusters seja a máxima possível. Tá bom? Então, parte desse princípio. Então, nesses procedimentos, você tinha que, nas técnicas anteriores, que quando você passava de um nível para o outro, o nível de similaridade, né, diminuía, os elementos eles eram mais distintos. E o que o Wald propôs foi que avaliasse, né, a mudança nessa variação, ao quanto que eu tenho de variação
alterada quando eu acrescento esse elemento. Então, eu tenho lá, vamos dizer, 3 clusters. E eu tenho aqui dois elementos para adicionar. Se eu pegar esse elemento, adicionar nesse, qual que é a variação que eu tenho? Nesse, qual que eu tenho? Se eu adicionar nesse, qual que eu tenho? Se eu pegar o outro elemento, adicionar aqui ou adicionar aqui, qual que é a variação que eu tenho? Então, fundamentou-se nessa ideia, né, e propôs o seguinte procedimento, né? Cada elemento também é considerado como um único conglomerado, e em cada passo desse algoritmo, né, que eu disse, vai calculando-se a soma de quadrados dentro de cada conglomerado, que é uma distância euclidiana entre eles, tá? Dos elementos. Então, faz uma soma de quadrados dentro de cada cluster, tá? E considera todos os clusters no geral, e ainda considera uma soma de quadrados total, que é a soma, né, de todas essas somas de quadrados de cada cluster, tá bom? Então, a distância entre dois clusters possíveis, né, é dada por essa expressão aqui. Eu tenho o vetor de média dos elementos que estão no cluster, chamado de cluster L, no cluster I, faz o produto interno dessas duas diferenças e produz, né, e faz, né, a ponderação em relação ao tamanho da amostra de cada um deles, tá? Então, uma vez que eles estão mais próximos, né, então vai buscando essa consideração. Bom, então, nesse caso aqui, né, para aquele mesmo exemplo, seguindo o método de Ward, né, inicialmente fez a fusão de A com B, depois de C com F, o AB com E. Depois teve uma mudança, fez a fusão de CF com D, por último, né, essas distâncias aqui. E você observa aos níveis, né, de quais agrupamentos quais distâncias, né, que ocorreram esses agrupamentos. Bom, então você vê aqui, ó, que começou lá agrupando uma distância de 10,44 e terminou com uma distância de 465. Bom, então, uma distância bem longa. Então, a ideia aqui talvez seria fazer um ponto de corte, formando, nesse ponto aqui, né, em torno do 17, formando 3 clusters, que é o que a gente tinha feito. Aqui também poderia fazer, né, um dendrograma, né, do mesmo jeito que mostramos para as outras técnicas, tá? Então, é bem fácil de fazer também. Então, assim, o que difere uma técnica da outra? É a forma com que você coloca a forma da distância de um cluster ao outro, tá bom? Então, esse é o formato. O método da ligação simples, né, ele tem a característica dele ser incapaz de separar, né, de delinear, de separar os grupos pouco separados. Por exemplo, se eu tenho um grupo aqui e outro grupo aqui, eles estão bem próximos, assim, né, então, a ligação simples ele não vai conseguir separar. Agora, se eu tenho uma distância maior entre os clusters, ele vai conseguir separar bem. O método da ligação completa ele vai tender a produzir conglomerados, né, aproximadamente com o mesmo diâmetro, né, com os elementos ali tendo a mesma distância média, né, de um modo geral. E tende a isolar os valores discrepantes, né? Então, e isso porque aqueles que têm a maior distância, essa maior distância vai ficando como sendo a distância dos clusters, né? E provavelmente esses elementos ficarão por últimos aí. Então, se você quer identificar possíveis outliers, essa técnica é boa, tá? O método das médias, né, da Average Linkage, tende a produzir conglomerados, né, uma mesma variação interna, em geral, tá? Mas produz resultados melhores, né, do que a ligação simples e ligação completa.
Os métodos da ligação simples, ligação completa, média, podem ser utilizados, né, tanto para variáveis quantitativas quanto para as variáveis qualitativas, usando aqueles índices, né, que nós apresentamos lá. Ao contrário que o MathWord, ele vai ser apropriado, né, ou só vai ser possível quando você tem variáveis quantitativas. Né? Para variáveis qualitativas, você não vai conseguir trabalhar com aquela questão da variabilidade de cada cluster. Bom, e o MathWord, ele tende a produzir, não que vai produzir, né, mas ele tem uma tendência a ter elementos com o mesmo, ter grupos, né, com o mesmo número de elementos, né. E, como nós já falamos, né, ele tem como objetivo, né, de separar a variabilidade, né, que é aquela ideia lá da análise da variância, né, de quando você fez planejamento de experimento, você tem a variação total, variação de grupos, variação de resíduos, né, então, variação dentro e variação entre. Então, a mesma ideia que você tem. Bom, então, de uma forma geral, para as coisas que eu já fiz, normalmente o MathWord produz os melhores resultados, tá? Junto com a ligação média, mas não dá para cravar que sempre é esse ou aquele. Aquele depende muito da situação e você tem que fazer essa análise de um pouquinho mais específico. Bom, então, obrigado a todos, nos vemos na próxima videoaula e até mais.